Programa Negócios, com Depré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que vai ao ar toda terça-feira às 22h30 e é retransmitido no sábado e no domingo também às 22h30. Você pode nos acompanhar pelo canal Metrópole News, 24 da NET, ou online. Você está nos assistindo agora, acesse lá metropolenews.tv.br. Gostou dessa matéria? Quer recomendá-la? Quer assisti-la novamente? Entre no portal nacional de notícias, metrópole360.com.br. Essa noite nós estamos recebendo a empresária Marisete Naves, arquiteta e proprietária da Aldeia Acabamento e Complementos. E ela vai contar a sua história de vida, de superação, vamos falar sobre economia, vamos dar dicas importantes para você e juntamente com os nossos dois convidados que nos ajudam a fazer esse programa de hoje, que é o Emerson Tokarski, que é presidente da CIEG Jovem, e Leandro Almeida, que é presidente da FIEG Jovem. Esses dois empresários, juntamente com você, fazemos o programa dessa noite. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com os nossos convidados. Não sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. Vamos espalhar felicidade, é a Coca de todo mundo. Vamos juntar o mundo, eu quero. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. 24 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. De volta com o Programa Negócios, vamos falar sobre empreendedorismo, superação de vida e construção de uma vida de sucesso, com Marisete Naves. Boa noite, Marisete. Boa Obrigado noite. por atender o nosso pedido, vir aqui no Programa Negócios, a gente poder contar tudo e mais alguma coisa da sua vida, porque nós temos uma missão que é importante, juntamente com os nossos dois convidados, ajudar as pessoas que escolheram nos assistir, crescer, desenvolver, empreender, superar e transformar a vida que eles têm hoje na vida que eles almejam lá no futuro, né? Disse bem? Gostou? Falou bonito. Emerson e Leandro, boa noite, obrigado por vir ao programa também. Boa noite, muito obrigado pelo convite, novamente voltando ao programa, né? É uma honra e uma satisfação estar aqui. Satisfação minha recebê-los. Leandro. Boa noite, muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar aqui para contribuir. Pois é, você está muito bem acompanhada, porque está através de dois jovens empresários, empreendedores, que representam duas instituições importantes. Comece dizendo o seguinte, então, vamos começar da onde que vem a Marisete, aonde que é o início da vida profissional dela. Vamos contar isso para que as pessoas possam assistir. Lá no início, de onde que vem a Marisete Naves? Na verdade, eu fui criada em Goianésia, nasci em Anápolis e fui criada em Goianésia, que é uma cidade no estado que tem muito essa energia de empreendedorismo, principalmente influenciado por muitos paulistas que foram para lá, mas um grande empresário que minha família teve a oportunidade de conviver, a família Otávio Larte Siqueira, e isso foi um grande diferencial, eu acredito, e tenho gratidão por isso, porque convivemos no dia a dia. Conta meu pai que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e dei muito trabalho. Minha mãe de 5 filhos, eu fui a mais inquieta e não aceitava as coisas do jeito que deveria ser. E dessa forma de não aceitar, nunca gostei, achei sempre sem graça aquela coisa de brincadeira de menina, com aquela boneca que não chorava, só chorava. Tudo era muito sem graça. E eu convivi muito com 2 irmãos inicialmente, mas 2 irmãos homens, lógico, né? E só depois a 4ª filha, que foi uma outra mulher, e com primos. Então a minha convivência era brincadeira de meninos, que estimula muito essa coisa da competitividade, da briga, no bom sentido. E eu acho que isso foi muito bom para mim, porque na verdade as brincadeiras de menina de época te levavam a ser uma boa dona de casa. E você quebrou esse paradigma. Então, e era uma coisa que me incomodava, porque eu achava muito sem graça. Então meu pai
conta que aos 9 anos, numa conversa, sei lá, perguntaram: o que você pensa? O que você quer ser quando crescer? Aquela historinha, né? Eu falei: eu quero ter uma mesa e mandar em pessoas. Que idade você tinha, né? 9 anos. Então não tinha muito bem essa ideia, mas o que refletia aquilo? A convivência que eu tinha com alguns empresários. E o que você vai formar em quê? Eu vou formar em engenharia. Nem sabia que engenharia que era. Por quê? Porque a maior parte dos empresários de Goianésia eram engenheiro civil. Então eu já tinha uma certa observação nesse sentido. E comecei a trabalhar aos 12 anos, contra a vontade do meu pai. Pedi um emprego, consegui dentro da... Inicialmente fui vendedora numa papelaria temporário, época escolar. Depois me convidaram para ser caixa de uma farmácia, me mandaram embora porque eu pedi uma semana de férias, me deram, e quando eu cheguei, a mulher do proprietário estava enciumada, aquela fase da menina entrando, né? Crescendo, definindo o corpo. Após esse caso da farmácia, eu tentei aproximar um pouco mais de um trabalho que me desse mais conhecimento e formação. Então, aproveitando a proximidade, que na verdade meu pai prestou serviços como funcionário para eles muitos anos, eu pessoalmente, já que ele não queria que eu trabalhasse, solicitei uma vaga de secretária com um dos filhos do Dr. Otávio. E inicialmente não tinha vaga, aí abriram uma loja de motos do filho mais novo, que era o Otavinho. Eu fiquei lá temporariamente, como fazendo tudo, café, limpando o chão, vendendo moto. E de lá surgiu a vaga, eu fui trabalhar como secretária. E a visão que um empresário tem, primeira coisa é formação. É formação e educação. E eu via como eles cobravam tudo isso da equipe deles. Eu já tinha uma vontade muito grande de sair e estudar. Meu primeiro projeto de vida era estudar. Não era o primeiro projeto do meu pai, da minha mãe era, talvez, porque minha mãe também é uma mulher muito ativa, muito à frente do tempo dela, criou os filhos muito para que primeiro definissem a vida, depois viesse o lado amoroso, que era muito importante, mas não invertesse essa situação, porque você poderia ter um relacionamento muito melhor, sem a dependência, principalmente a mulher, sem a dependência financeira, né? E aos 14 anos eu pedi para ir estudar fora, fiz um vestibular antecipado em Anápolis, na Evangélica, e aconteceu uma coisa que me marcou muito, que eu passei nesse vestibular, era letras, era uma tentativa, estava no segundo ano. Sair de casa do que exatamente um curso específico. Aí todos os meus amigos passaram, menos eu. Tive uma febre fortíssima, não entendi o que tinha acontecido, como que eu não passei? Eu era mais esforçada no estudo que os outros. No dia que um deles foi fazer a matrícula, meu nome constava no mural lá da porta da matrícula com o meu nome, e o meu nome não saiu nem no jornal. Houve uma falha da faculdade. Então aquilo já me deixou assim, parece que numa vontade de, vou ter que superar muita coisa na minha vida, né? Voltando lá no início, Debré, uma coisa de superação, quando eu nasci em Anápolis, fui nascer em Anápolis porque o único médico da cidade teve um acidente na família dele. Minha mãe ficou desacordada, teve um parto muito difícil, quebraram meu braço, esconderam por um mês que o braço estava quebrado, sentindo dor. Quando minha mãe descobriu, porque ela ficou muito tempo, uma tia minha dando banho, ela voltou em Anápolis, mas falou, não, fica tranquilo, vai colar. Colar, cola, mas cola de qualquer jeito, né? Então, aí que eu fui começar um tratamento aos 9 até os 15, para ver o que ia fazer, o que não ia fazer, e a decisão tinha que ser minha, se faria uma cirurgia, se não faria uma cirurgia. Então, todas as coisas que te trazem esse momento de mudança, que volta à crise, que a gente comentou um pouquinho, é hora de tomar um rumo na vida. Eu acho que é isso que faz uma grande diferença. Então, depois desse acontecido no vestibular, minha mãe foi até Anápolis, eu queria estudar, fez o matrícula no 3º ano, tudo pronto, mala pronta, cheguei, minha mãe decidiu, você não vai mais. Eu falei, como? Você não vai mais? Você está muito nova, você não está preparada, e se você for, você nunca mais volta. Eu sei, eu conheço a filha que eu tenho. Foram mais 2 anos. E ela conhecia?
Foram mais 2 anos e aos 17 anos, já juntando um dinheirinho, fui trabalhar, terminei tudo. Meu pai não aceitava hipótese alguma, passou 2 anos sem falar comigo. Hoje ele arrepende profundamente, a gente está ótimo, apaixonados. Mas eu vim para Goiânia, precisava de um emprego. O que eu fiz? Fui aonde eu tinha relacionamento. Liguei para os meus amigos que me deram emprego. Falei, eu preciso de um emprego, porque eu tenho que estudar e eu estou indo com a pouca reserva que eu fiz. Aí com 17 minha mãe já não conseguiu segurar, montamos um grupinho de 4 amigas e daí eu vim fazer um cursinho, porque eu não tinha base suficiente, vim fazer um cursinho, fui trabalhar numa associação de açúcar e álcool, que Goianésia é muito forte, através da indicação deles, que era o presidente na época dessa associação, no caso era o Otavinho, e fui na tentativa de estudar, encaixar horário, fazer cursinho, escolher um curso para você que pudesse inicialmente dar um dinheiro muito rápido. Essa é a primeira ideia de quem está escolhendo uma profissão. Pensei odontologia, era muito bom na época, direito, área médica, não, área médica não. E aí eu fiz um curso vocacional, ele deu muito arquitetura. E eu fui morar com a esposa do Otavinho, que era uma grande amiga, conheci através dele, mas tornamos grande amiga. E isso me possibilitou também abertura de novos horizontes, porque as pessoas na verdade, você tem que observar nas pessoas o melhor que ela pode te dar, daquilo que você projeta para a sua vida. Cada um tem um pouco para dar, com certeza. Muitos querem muito de você, mas sempre tem algo para dar. E aí eu consegui, eu entrei inicialmente para matemática, o curso, fiz 2 anos de matemática, porque eu não conseguia entrar na parte de desenho, não tinha muito tempo, fazer arquitetura. Morando nesse apartamento, eu conheci uma pessoa que foi um diferencial na minha vida. Tem uma frase do Washington Oliveto que me marcou muito, que ele dizia, a pessoa que tem a chance de trabalhar com o seu ídolo, ele pode até superá-lo. E eu conheci uma arquiteta, que ela tinha uma loja na época, ela é falecida hoje, chama Helena Beatriz, era dona da Grafite, e uma menina jovem, dinâmica, bonita, e foi fazer o projeto do apartamento que eu dividia com a mulher, com a Marília Siqueira, mulher do Otavinho, e eu fiquei encantada, gente, quero ser como essa mulher, o que é isso? Faz projeto, tem empresa e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Passei para arquitetura, quando eu estava mais ou menos no 7º período da faculdade, eu tinha alguns contatos de trabalho, muito importante, pessoas de nome forte em Goiânia, mas só para design de interiores ou arquitetura. E eu queria muito linkar a área comercial. Liguei, peguei o telefone, atendeu a proprietária, a própria. Ela nem me lembrava de mim. Oi, Bia, tudo bem? Eu sou amiga do Otavinho, ele me deu seu telefone para te ligar. Não tinha nada disso, eu não falei nada com ele. Me deu seu telefone, não sei se você está lembrado, você fez o projeto tal, estou no 7º ano, queria fazer um estágio com você aí de arquitetura. Ela falou, começa amanhã. Ah, sua amiga demais, começa amanhã. Eu falei, amanhã eu não posso. Meu coração, tum. Estou nas provas finais, não posso começar amanhã, daqui 11 dias. Falou, tá, depois a gente conversa. Eu falei, perdi o emprego. Deu 11 dias, eu estou lá. Ela gostou, talvez, dessa vontade de trabalhar, de aprender, de conhecer, e eu ganhei a confiança dela muito rápido. Ela viajava muito, foi uma das vendedoras, as melhores vendedoras que eu conheci na minha vida, em sedução. A gente estava falando um pouco disso, né, do carisma de algumas pessoas, do jeito de se posicionar. Seduzia, fechava negócios perdidos e ela viajava muito para grandes negócios, atendia grandes empresas em São Paulo, em Brasília. Eu falei, você vai sozinha? Vou. Posso te acompanhar? Não precisa nem me pagar. Não, mas você não está na faculdade? Como é que... Não, mas eu dou um jeito na faculdade. Eu estudo à noite, eu me viro. Mas eu precisava conviver com aquilo e aprender alguma coisa com aquilo, com a experiência dela. E nos tornamos amiga, de chamar mesmo de amiga. Com pouco mais de... Não, terminando a minha faculdade, ela teve um problema
com o noivo dela financeiramente. E nós estávamos com uma obra grande em Brasília, de pessoas muito conhecidas. Ela falou, você vai para Brasília, resolve o que tem que resolver lá, teria que passar meses lá, fazendo obra. Eu estou terminando minha faculdade praticamente. Estou no finalzinho, entregando as últimas matérias e tal. Ela falou, vai. Eu ia para Brasília, na segunda de manhã, voltava quarta-feira à noite, às vezes 1h da manhã, com peão, com tinta, com gente, porque quinta e sexta eu tinha jogado todo o meu quadro de trabalho de faculdade, de finalização. E trabalhando e fazendo arquitetura, teve momentos que eu tive 2 empregos. É uma coisa impossível para quem faz arquitetura. Dormia muito pouco, fazia trabalhos às vezes que até servia alguns colegas, porque eu falei, não sei qual que está melhor, eu tenho que saber mais ou menos. Então eu fazia alguns 2 trabalhos às vezes, chegava alguém de última hora, não fiz nada. Não pode ficar. Aconteceu de eu tirar 7, o outro tirar 10. Eu falava, não é possível, né? Escolhi errado ainda. Mas, terminando a faculdade, ela me chamou e me deu uma participação de 10% da empresa. Ela queria vender parte da empresa pelo problema do marido, era muito grave. E ela me deu 10%, só que para comprar os 50% que ela queria, ela me deu depois que eu falei que eu não podia comprar. Eu cheguei na minha família e falei, olha, eu preciso vender a gente precisa de um bem, queria que vocês confiassem em mim, se eu tiver que colocar meus irmãos como sócio, acreditava demais, eu gostaria de comprar, eu acredito, gosto e queria trabalhar com isso. Aí meu pai foi favorável, 2 irmãos outros ficaram calados e minha mãe falou, não concordo, não concordo. Fiquei meio assim com a minha mãe, não gostei, fiquei chateada, não está torcendo por mim, aquelas coisas. É a hora que a gente fala, tudo tem um motivo e mãe é sábia. Ela tinha muito medo, só eu trabalhando e meus irmãos dependendo disso, o que poderia transformar essa empresa no futuro. Não pude comprar, cheguei para ela, tristemente, ela falou, não, eu quero que você me represente aqui, eu vou te dar 10%, mas vou vender. Ela vendeu a outra parte, uma pessoa que era sonho do pai, que é a diferença mesmo do empreendedor, o sonho do pai. Ele era um engenheiro, mas qualquer hora que você entrasse na sala, ele estava jogando paciência. E eu assumi toda a empresa no nome dela. Ela tinha me convidado para ser gerente, eu estava num momento muito bom como arquiteta na sala de projeto, ganhando bem, recém-formada, porque eu comecei a trabalhar um pouco antes com ela. E ela falou assim, eu preciso que você assuma tudo. Eu falei, eu não tenho experiência. Falou assim, mas eu acredito em você, você vai aprender. Eu falei, quanto você vai me pagar? Se eu ganhasse 3 mil, ela me ofereceu R$400. Eu falei, não, você está brincando. E foi. Fui pensar, deu 1 semana, 2 semanas, fila de gente tentando preencher a vaga. Aí eu voltei e falei, eu vou, mas eu quero fazer um escalonamento de salário com você por crescimento. Então, com 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, e 1 ano a gente senta. E a coisa deu certo. Na época, uma empresa muito pequena, vendendo 27 mil, 2 anos e meio depois, 3 anos, ela estava vendendo R$400 mil, num mercado que não era muito diferente do de hoje, sempre muito difícil. Época... Eu entrei na empresa dela quando acabou a inflação, ainda bem, porque eu não entendia muito bem daquela coisa, aquela loucura da inflação, então eu achava mais fácil. Quem estava na inflação não entendia o momento do novo plano, né? E eu pedi demissão 2 anos e meio depois, 3 anos, em decorrência da insatisfação com o atual proprietário, e ela precisava vender o restante. Mas antes disso eu fui para São Paulo, falei que a empresa ela não tinha mais como crescer. E fiz uma avaliação de como estava o tamanho daquela empresa. Fui para São Paulo, pedi para ficar 15 dias lá, fazendo um estudo, e trouxe um croquis para uma nova fase daquela empresa. O atual, ele ainda não era 100% o proprietário, ele falou, de jeito nenhum, não acredito, não vou fazer. Ela não podia mais envolver com aquilo, porque já estava com o 2º filho e... O marido dela estava voltando ao mercado em outra área e ela precisava ajudar o marido dela. Falei, então não fico. Do jeito que está, eu acho que chegou no limite e você precisa investir mais. Peguei o projeto debaixo do braço e esse croquis, eu comecei um croquis de mudança, que precisava da participação deles também, eu evoluí e montei a aldeia.
Pronto. Então, nós paramos aqui no momento. Eu até fiquei em silêncio te escutando, nós paramos, porque foi uma história comovente, que mostra algumas características. Eu gostaria até de apontá-las, então, Marisete, até para que você pudesse comentá-las. Eu percebi que na sua trajetória de vida houve a questão da iniciativa, né, que é uma característica nata dos empreendedores. Você teve iniciativa, buscar o primeiro emprego, buscar o segundo, vir para Goiânia, teve estratégia na hora de buscar a sua recolocação no mercado de trabalho. Grande parte das pessoas que moram no interior e tem que vir para a capital, falta essa, como vou conseguir o primeiro emprego, você conseguiu tudo com iniciativa. Lançou mão de contatos, e a gente muitas das vezes no mundo contemporâneo de hoje passa batida essa oportunidade, que a gente percebe que o quanto é importante você construir uma rede de relacionamento consistente, saudável, que te respalde, e que essa rede de relacionamento ela deve ser muito bem zelada, cuidada e utilizada no momento certo, e você assim o fez. Mostra mais uma vez no seu decorrer de vida a questão da ousadia, né? Quando você vai e peita a coisa e fala vamos fazer parte e vai atrás, a ousadia faz parte da sua característica, da sua vida. Uma outra característica que muito me chamou a atenção é a questão do foco. Você sabia, quando descobriu o que você queria fazer, você focou, né? E o foco é uma característica importante dos empreendedores. E apostou no futuro, em detrimento do presente, né? Muitos de nós queremos viver o futuro que nós almejamos no presente que nós ainda não temos. E você fez a aposta e pagou esse preço todo. E você coloca de forma muito clara que nós chegamos nesse momento que desenvolver o potencial, e aí no seu caso a capacidade de negociação foi nata. Então eu enumerei aqui 6 características importantes e eu gostaria, para fechar esse primeiro bloco, até ouvir a participação dos dois sobre essas características e o que você acha que é o motivo de você ter chegado aqui nesse momento, que a gente vai para o intervalo, para falar da aldeia. Qual que você acha que mais destacou, que foi mais fundamental dessas 6 características? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu acho que, junto com a iniciativa que você já colocou, a insatisfação, né, que ela relatou desde a infância, né, a insatisfação com aquilo que já está posto, né, eu acho que isso é uma característica muito forte dos empreendedores também, né, é uma insatisfação proativa, né, que constrói algo, que faz aquela... Tem muita gente que é insatisfeita essa pessoa e só reclama, né? Mas tem a insatisfação de mudança, né? De realmente fazer algo acontecer diferente do que o status já coloca pra gente, né? E isso do empreendedor é muito comum, né? E percebe muito isso o tempo todo nela, né? A questão do networking, que você já colocou também, usar os contatos na hora certa, as pessoas certas, porque assim, na verdade, todos nós temos pessoas ao redor. Mas só que dificilmente a gente visualiza quem está do nosso lado. Dificilmente as pessoas conseguem entender esse potencial da pessoa que está ao lado, né? E ela conseguiu o tempo todo fazer isso. Eu acho que são 2 características bem visíveis mesmo do empreendedor e da empreendedora, né, que existe aqui do nosso lado. Você chama a atenção de uma coisa interessante que a Marisete teve, que é esse espírito revolucionário, né? Esse espírito revolucionário que não amansa, não acalma e sempre está na tentativa de reconstruir algo novo e algo melhor, né? Nunca está satisfeito. Eu tenho certeza que você não está satisfeita hoje. Lógico. Né? E isso que faz um futuro ser brilhante. E é importante também a visão de futuro, né? Às vezes as coisas que estão acontecendo no presente, você não pode ficar focado nesses problemas, né? E sim buscar soluções, ter uma visão de futuro que com uma maneira diferente de conduzir o negócio, você consegue dar uma volta por cima, né? Então isso também é uma característica muito forte, que eu acho que foi o que você conseguiu sucesso, né? Você também saiu de dentro do foco do problema, foi para São Paulo para enxergar a empresa vamos dizer, com uma visão externa, né? Por um outro ano. E trazer de volta as soluções e novas direções a serem tomadas, né? Isso é importante. Marisete, resumindo isso tudo, qual que você acha que de todas essas características, você fala, não, essa aqui é marcante, essa foi fundamental para o meu sucesso? É difícil a gente resumir tudo numa coisa só, mas assim, eu sempre falo, quando alguém pergunta o que você define você ou define a sua empresa, eu acho que inquietação, muito do que ele falou, sabe? É de não estar satisfeito do jeito que está. Você está feliz. É bom você olhar e ver a coisa fluindo, a planta crescendo. A inquietação, eu acho, é que move o mundo, porque ela não te deixa ficar parado. Aí você não tem esse medo de crise, ou esse medo do escuro, ou esse, sabe? É essa inquietação. Não, eu vou tentar, eu vou ver. Não, tá bacana, mas eu posso mais.
Então eu acho que talvez seja essa palavra, não sei se é o que alguém esperaria ouvir. Podia falar determinação, outras palavras, tal, mas todas as outras palavras compõem aquela vontade de você realizar e produzir. Desse espírito que quer construir. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já agora num segundo bloco. Nós vamos falar bem da questão da empresa, fazendo uma avaliação do mercado e vamos trazer duas participações importantes, que é dos nossos parceiros. Vamos lá. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. Vamos espalhar felicidade, é a Copa de todo mundo. Vamos juntar o mundo, eu quero. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. Junte 4 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. De volta com o programa Negócio, entrevistando hoje Marisete Naves, que é empresária, empreendedora e proprietária da Aldeia. Marisete, antes da gente adentrar um pouquinho na sua empresa, eu vou trazer um quadro aqui, que é a FIEG. FIEG Acontece, através do nosso presidente Pedro Alves, e ele traz as informações do que está, naquele momento, a Federação da Indústria, até para poder contribuir com conteúdo juntamente a esse programa dessa noite. Vamos acompanhar. Acontece nesse momento o seminário Oportunidades de Negócio, no qual a República Democrática do Congo pretende estabelecer relações de negócio com a Casa da Indústria. De acordo com o presidente da FIEG, Pedro Alves, é uma grande oportunidade de conhecer mais sobre a República Democrática do Congo. E, de acordo com ele, é um mercado que vê uma grande perspectiva para aproveitar. Ele está na região central do Congo, da África, embora tenha um canal de ligação com o Oceano Atlântico, onde viabiliza a entrada de navios, mas realmente é um país, na nossa visão, nas suas condições naturais, é muito interessante. Recentemente nós tivemos aqui o embaixador do Paraguai, né? Tivemos a oportunidade de conhecer o que esse Paraguai é diferente daquilo que o marketing foi construído no Paraguai, né? E eu pego uma carona aí para que vocês também possam comentar. O que a gente pode aprender com isso? Quando a gente faz superar essas fronteiras. Marisete, por exemplo, quando você saiu de Goiânia para ir para São Paulo, você queria abrir os horizontes, conhecer uma nova visão e conhecer um mundo novo, conhecer o seu negócio, não de dentro, mas para fora. E esses encontros, o que a gente dá conta de perceber e aproveitar com isso? O que o mundo pode nos oferecer aqui para os goianos que estão aqui buscando loucamente oportunidades novas? Eu acho, a gente tem muita crítica sobre o Brasil, mas quanto mais você viaja para fora, você percebe que o Brasil tem muitos admiradores e muita coisa boa. Os nossos recursos naturais são invejados no mundo inteiro. O que a gente precisa melhorar é a gestão de tudo isso e a relação para ter uma boa gestão, ela também vem da base de educação. A nossa educação ainda ela está muito longe do tamanho que esse país representa. É um país muito grande, onde você tem que cuidar de muita gente. Países menores ou países até mais jovens do que o nosso, os Estados Unidos é mais jovem do que o Brasil. Está aí a prova disso porque ele teve uma base inglesa, né? Então, desenvolvimentista e não de exploração. Eu acho que nós temos que voltar a nossa mente, a nossa visão para aquilo que é bom. E não perder tempo com isso. O que é bom? O que dá certo lá fora? Por que tantos países agora da América Latina estão em crescimento muito maior do que o Brasil? Aliás, o Brasil não teve crescimento esse ano nenhum. Inclusive o Paraguai cresceu 9%. Exatamente, Paraguai, o Chile, que a gente já sabe, e tantos outros, com exceção já daqueles países
que tem uma política muito mais complexa, que parece que o Brasil aplaude a esses países. Cuba, Argentina, Venezuela, Bolívia. Então, assim, a gente Você acha que a nossa referência está errada? Quando no seu negócio você buscou uma referência que era ter uma ídola que te respaldasse no seu crescimento. O Brasil está com ídolos errados? Seria? Na minha opinião, eu não sei, a gente está muito longe de entender o que se passa lá na esfera de cima, né? Mas as coisas são muito mais simples do que deveria se tratar hoje. O que dá certo lá fora que pode ser tentado aqui? São muitas coisas. Grandes países já passaram por situações muito mais adversas do que a nossa, principalmente guerra. Pega uma Alemanha, que se refez em 10 anos após uma guerra. Tem trabalho, tem foco, sabe? Tem um monte de coisa. Eu estive na Alemanha agora, me surpreendi, pela primeira vez estive lá, que eu achava que o alemão fosse aquela arrogante. Pelo contrário, fiquei impressionado com a educação deles, sabe? Querendo te servir. Mulheres, entrava num hotel, as mulheres não podem deixar o carrega sua mala, tinham poucos homens, não sei se a guerra também morre tantos homens, lá encontramos muitas mulheres trabalhando, sabe? E eu acho que é isso. Nós temos aqui a referência do Chile aqui do lado. Nós até comentamos no intervalo a questão da simplificação, né? Que no Brasil tudo é complexo. Se aqui a gente precisa tirar uma licença de qualquer coisa, você precisa de 10 pessoas trabalhando, você precisa de 30 dias se tudo der certo, porque é uma burocracia, você precisa de um carimbo para carimbar um outro carimbo. Isso onera o processo de produção do nosso país. Você falou do Chile, eu falei do Paraguai, nós vimos outros países aqui, o processo tributário, por exemplo, é muito simples. Né? Você paga uma carga tributária, você paga um imposto em um único boleto, pronto, acabou, você resolveu. Né? No Brasil, se nós tivéssemos essa questão da simplificação, poderíamos ter empresas grandes exportando para o restante do mundo inteiro. A aldeia poderia se aproveitar desse processo para poder crescer e vencer, superar fronteiras? Debré, o que a gente vê hoje? Uma empresa, vamos dizer, uma média empresa como a Aldeia, em Goiânia, ela conseguiu hoje ser referência no Brasil. Fora do país, do Brasil, poucos locais você encontra uma loja parecida. Então nós temos muito cuidado, assim, o empreendedor brasileiro, ele é muito bom. Só que ele perde tanto tempo resolvendo outras situações, que cada dia chega uma coisa nova de imposto, onde quer pegar na parte do funcionário, ou quer pegar, sabe, no seguro ou no corpo de bombeiro, responsabiliza o empresário por tudo, que ele não tem tempo de focar a energia dele na produção do negócio dele. O Brasil, todo mundo espera que seja um dos maiores países do mundo. Nós estamos entre os 5 países de governo mais importantes do mundo. Barack Obama, a primeira-ministra da Alemanha, o primeiro-ministro da China, Rússia e Brasil. A importância do Brasil é gigante, só que eles sabem que é um país que tem tudo para dar certo. E tem competência para isso. Mas nós passamos o tempo inteiro desatando nó, que nem mesmo criamos. Uma coisa que, assim, a percepção de todo empresário que a gente conversa muito sobre palestras e treinamentos, e todos falam justamente isso. Você perde muito tempo apagando incêndio, né? Tampando buraco, e não sobra tempo para pensar o negócio, para desenvolver o negócio. Então parece que o Brasil, né, assim, a gente tem uma percepção que tudo que aqui no Brasil é mais difícil, né? E nisso a produtividade é muito pequena. Né? Um estudo recente apontou que a produtividade brasileira comparada a países europeus é 10 vezes menor. O que isso significa? Que 10 brasileiros produzem o mesmo que um europeu. Isso é absurdo, né? A gente pensar assim, essa questão é absurda. Mas por quê? Porque a gente, parece que a gente tem um ranço assim, de dificultar muitas coisas, né? O empresário parece que ele não pode prosperar. Quanto mais ele prospera, mais difícil fica o negócio dele, né? O que deveria ser o contrário, ou não também, né? Porque para começar um novo negócio tem que ser assim, bem simples também. Eu estava com um casal de amigos tomando um vinho e eu conversando com uma pessoa e nós falando sobre a questão da formação do povo brasileiro. E eu defendi uma tese que a nossa formação lá, a nossa genética, a origem do Brasil é vindo lá dos portugueses que vieram, quais são esses portugueses que vieram com o Brasil, né? Com quem que eles se relacionaram na época, gerando que tipo de povo, com tal cultura, né? E veio uma coisa que é uma marca grande, quer dizer, essas pessoas que estavam no Brasil naquela época recebiam uma informação dizendo o seguinte, olha, e vem aí os exploradores. Então nós, inicialmente, nós aprendemos a ser explorados.
né? E aí depois teve a lei que virou até campanha de propaganda, me ajuda aí, produção, a lei do Nerso, a lei do Gerson, que falava exatamente que nós tínhamos que tirar proveito de tudo. Isso já é dessa questão. Nós fomos tão explorados que é uma hora que nós, de tanto sermos explorados, passamos a querer explorar os outros. É o jeitinho, né, brasileiro. Que virou o chamado jeitinho brasileiro, né? E que no mundo corporativo de hoje, no mundo global, o jeitinho não é permitido em nenhuma hipótese. E nós continuamos ainda tentando insistir no jeitinho. Tem uma matéria agora que eu vi agora recentemente, fazendo uma avaliação pós-eleição dos nossos estádios, ou das obras de infraestrutura. Essas obras de infraestrutura, algumas que eram ter sido entregues há um ano antes da Copa, já está quase um ano depois da Copa e elas não estão prontas, por conta do jeitinho, do falta do planejamento. No Brasil, essa parte do crescimento que o Emerson falou, ela é punida basicamente, né? Quanto mais você cresce, mais fiscalização, classes de impostos aumentam e além de, diferente de outros países, aqui você tem que ter uma equipe para conseguir apurar os impostos, né? Porque é crédito tributário, incidência em cascata, e enquanto em outros países as empresas às vezes têm uma pessoa responsável por apurar todos os impostos das empresas, e aqui você tem que ter uma equipe para entender, além da insegurança jurídica, que mudança de legislação, coisas que não se mantêm, um ano está valendo, o outro já caiu, uma fiscalização que não pode produzir de determinada maneira, normas regulamentares de segurança de trabalho que às vezes emperram completamente a produção das empresas, inviabiliza, né, a produção. E tem um momento, Leandro, que é importante, eu aproveito para fazer a pergunta a você, Marisete, para dizer o seguinte: todas as empresas, todos os empresários perguntam qual é o momento certo para deixar de ser micro e passar a ser pequeno. E quando que deve deixar de ser pequena empresa para passar para ser média ou grande, uma mega empresa. Porque nessas mudanças, duas coisas têm que casarem, né? A receita casar com a despesa. Geralmente, nesse processo de migração de ser micro e passar a ser pequena, a primeira coisa que aumenta são as despesas. E aí, às vezes, por a falta de planejamento, não se faz um crescimento devido. E o que acontece com muitas das empresas, às vezes, incham e não crescem. Comenta isso para mim, por favor, baseado na aldeia. O momento de crescimento da aldeia que deixou de ser pequeno e chegou nesse patamar. Na verdade, eu acho que ele muitas vezes, um momento natural, sabe? Ele é natural quando você não pode tentar sufocar a empresa. É igual uma criança, um filho. Você não pode, você não vai crescer mais. A empresa é um bebê, que ela precisa de um gestor, tá? E você não pode impedir que ela cresça. Eu vi muitas vezes, isso me chocou há tempos atrás, com mudanças de taxas de impostos por faturamento. No passado, e vou até contar essa história porque eu vivi aqui, quando nós começamos tinha uma empresa muito forte, com 49 anos de mercado, chamava Edmac, todo mundo lembra. Essa empresa, se você abrisse empresas menores com faturamento menor, você pagaria menos impostos. Eu vi essa empresa abrir várias empresas, na minha opinião, sem levar em consideração o custo que ocasionaria operacional e como seria mais difícil administrar tudo aquilo. Então, nós optamos por ser uma única empresa, mas focada num crescimento, com uma gestão melhor e com um bom faturamento. Nós não temos referência no nosso setor para o nosso negócio. Então, o que eu vejo é que se você não focar em visionar crescimento, você começa a morrer. É lógico que você, vou chegar a que tamanho? É proporcional ao crescimento e à hora que você tem que avaliar seu negócio, ou até a hora que você tem que repensar o seu negócio. Porque você tem que repensar seu negócio. Os nossos negócios são determinados por consumidor também, por mercado, por demanda. E o consumidor muda-se muito hoje, por influências externas, por influências internas. Então, o meu ponto de vista, qual que é a hora de crescer, na verdade, é o dia a dia, é você sentir que a coisa está indo e desde pequeno você tem que fazer aquela continha básica que eu falo, que é dentro de casa, que a mãe da gente fazia. Olha, o salário é tanto, nós podemos gastar isso, com a carne, com a verdura, com o café. É isso que a gente tem que levar para o dia da gente. É pura matemática, lógico que você tem que ter visão, tem que ter entendimento do seu negócio, é fato,
e não querer ser igual aos outros. Gente, olha, nós estamos indo para o último bloco e eu quero abordar essa questão assim, de temas específicos, de a gente focar muito na questão agora de dados consistentes para o desenvolvimento e o crescimento. Eu gostaria de abrir para a participação de vocês. Então, eu acho que uma questão assim, que já foi falado, mas que a gente pode entrar ainda mais, é a questão dos diferenciais, né? Do que realmente faz uma empresa se tornar referência como a Aldeia se tornou. Né? Porque empresas têm aos montes, né? Mas só que poucas empresas conseguem se destacar. Então, assim, Marisete, o que você acha que foi realmente o diferencial para a Aldeia se tornar em 18 anos o que ela é hoje? Na verdade, o empreendedor, ou como um cantor, ele tem que jogar a alma no que ele faz. Acho que tudo você tem que jogar aquilo que você acredita. No primeiro momento, para iniciar uma empresa, e você, grande parte das vezes, não tem capital, nós queríamos rapidez, nós precisávamos fazer uma empresa muito rápida. Então, elaboramos uma boa marca, escolhemos um nome, testamos esse nome até no telefone para ver se a pronúncia era boa. Precisava ser uma marca que ela lembrasse, tivesse uma identidade familiar, um nome que também fosse familiar, que a pessoa podia não lembrar, mas remetesse a alguma coisa, que aquilo prendesse rápido na memória das pessoas. E não era muito comum. Materiais de construção no Brasil era sobrenome, ou era nome de santo, ou era uma emenda de materiais de construção com alguma outra coisa. E a gente veio com uma nova proposta. Dentro dessa nova proposta, uma nova roupagem de empresa. Nós queríamos trazer aquilo que ninguém trazia, que ninguém estocava. Para nós era prioridade estocar, porque a gente achava que isso demandava confiança e melhor negociação com a indústria. Selecionamos todos os produtos que não tinha no mercado, mas que tivesse, sim, uma vontade do consumidor de ter aquela personalização, que na época nem se falava nisso. Exclusividade. Uma exclusividade, nem se falava, mas já se sentia o desejo. E assim foi formatando essa empresa, trazendo, a intenção era quebrar aquilo que a gente sentia muito no mercado de materiais de construção, no mercado de construção, que eu já tinha trabalhado e percebi. O consumidor chegava arrebentado na hora do acabamento. Briga entre a mulher, brigando com o arquiteto ou com o mestre de obra. E quando ele chegava, ele jogava toda aquela raiva em nós. E eu tentava passar para a minha equipe que ele não estava brigando com eles. Era importante, então, criar um clima dentro da empresa que ele relaxasse o consumidor, que ele diminuísse aquela raiva, aquele estresse que ele estava passando. Então, nós começamos a ambientar a empresa tudo para isso. Trazer aquela sensação de aconchego. Você deu conta de acalmar a briga de relacionamento na crise final das Acontece ainda, mas melhorou muito, porque antes não tinha jeito. Mas melhorou, aí vai ali um cafezinho, um chazinho, um champanhe, uma cerveja. A Aldeia oferece isso dentro de um café, cortesia. Da mesma forma, lanche, sempre fresquinho, um bolo, um pão de queijo, coisas bem regionais. A gente queria trazer essa sensação do goiano, a pessoa chegando na nossa casa, a gente sente que ele está chegando na nossa casa. Muitos copiaram, mas não manteram, porque não acredita, isso tem custo. Mas nós levamos isso para um custo de marketing. Então, a gente investe muito interno, principalmente no consumidor, no nosso funcionário, no nosso fornecedor. O fornecedor, o funcionário e o cliente são tratados da mesma forma. Você está contando essa história, eu estou me lembrando de um amigo meu que eu mando um abraço, que é o Ivan, dono da Tecnoseg, e recentemente nós dois fomos convidados a dar uma palestra num evento, e o Ivan, de cada 10 palavras que ele falava, 3 era inovação. A Tecnoseg foi a primeira a fazer isso, inovando dentro do setor. A Tecnoseg foi a primeira a fazer isso, inovando. Ele colocou na projeção futura da empresa que era o fim dos porteiros de prédio, porque agora passa a ser tudo online e ele já estava à frente. Não era uma coisa que ele estava pensando em fazer, já tinha feito, já estava lançando. O Ivan é um exemplo deste empreendedorismo, de superação como você foi. Tem uma história interessante que depois eu quero estar com o Ivan, conte isso. Sobre a questão dele, na época ele vendia segurança, monitoramento, ele que fazia monitoramento, ele que entregava o boleto, fazia o contrato, recebia, pagava, e era o guarda, o protetor e o cara que consertava tudo. Ivan, obrigado, tá, pela sua participação. Mas isso é verdade, a gente carregava argamassa no início para o cliente. Quem colocava as coisas no carro, no caminhão, às vezes era a gente fazia tudo, né?
Primeira loja nossa, nós que rejuntamos, fizemos mesas de caquinha que não tinha dinheiro. Então, as histórias, eu acho que aliás, histórias de brasileiros, tem muitas histórias muito ricas, é muito bacana isso. E a gente teve a oportunidade de contar grandes histórias aqui no programa, falando exatamente isso de superação. Sabe? Mas essa questão da inovação é fundamental, então, para qualquer empresa, você sair à frente do mercado, porque nós percebemos de muitas empresas tentando copiar o que o outro empresário, a outra empresa tem de bom, né? E deixa de questão de desenvolver, de estar à frente, né? Para a sua empresa também isso foi fundamental? Com certeza. E o diferencial não está só na quantidade de dinheiro que você aplica para fazer um negócio. Porque muita gente, como você falou, vai copiar um negócio, mas ele não tem alma. Ele tem dinheiro, mas não tem alma. Então é muito importante que você acredite e que seja verdadeiro isso que você está fazendo. Esse é o grande diferencial. Quando a gente está falando hoje de inovação, a Aldeia é a primeira e única empresa no setor hoje que tem um projeto real de sustentabilidade, onde a gente cobra das indústrias, traz o envolvimento deles para a produção de produtos com consciência sustentável. Esse ano tivemos o 6º ano da temporada Aldeia Verde, que é o nome que nós demos. Esse projeto vem desde o início da empresa, a marca é uma folha, tem seu motivo. Nós demoramos muito para conseguir realizar o projeto. Em 18 anos, foram mais ou menos assim 10 anos planejando, para a gente conseguir, agora com 6 anos, fazer o projeto, que ele oferece 3 dias de evento com palestra, e oferecemos isso inicialmente, foram para os profissionais de arquitetura, percebemos que na correria o foco deles também não era aquele pelo momento, pela necessidade, e houve um abraço de jovens arquitetos e design e alunos, as faculdades abraçaram o projeto, que se interessaram, participam, a gente tem de 250 a 280 por dia, aberto ao público, um coquetel, no mesmo nível de coquetel de grandes eventos de arquitetura. E essa é a diferença que eu digo. Eu não posso fazer para o aluno, para quem está começando, algo diferente. Eu tenho que tratá-los da mesma forma, pelo respeito. A palavra que envolve muito a nossa visão é respeito. Respeito à natureza, respeito às pessoas, respeito ao produto que foi construído, é esse produto que gira a nossa economia. Então, isso eu acho que é o grande diferencial. Hoje você sabe que não tem como você enganar um consumidor com a internet, com a velocidade de informação que nós temos hoje. E as pessoas, por mais corridas, elas têm a sensibilidade de saber o que é verdade e o que não é verdade. E não é verdadeiro. A informação, né? Isso. Sobre a questão de crise, a gente, no Brasil, a gente sempre já está se acostumando com essa palavra crise, porque passa-se ano, vem ano, a palavra crise volta a essa pauta. O que você teria a dizer para os empreendedores sobre a questão de um momento de recessão que o Brasil está vivendo, né? Talvez de um crescimento até negativo em 2014, mas que as empresas precisam continuar desbravando fronteiras? Palavra crise. Palavra crise. Então, eu acho que desde que a gente é criança, a gente só ouve falar que o Brasil está dando errado, né? Quando eu comecei, meu pai levantou e falou, meu Deus, eu oro todo dia para você, graças a Deus, Deus me ouve, porque você faz tudo errado. Como que você monta uma empresa? Como que você vai levar isso? O Brasil está em crise, não tem dinheiro, o povo está passando fome. Eu acho que todo momento vai ter gente nascendo e morrendo, todo momento vai ter gente reclamando e empresas abrindo. Quem acredita no empreendedorismo, ele vai achar. Eu estou ouvindo aqui, mas tem uma história recente na minha cidade, de uma pessoa próxima, que eles estão montando uma indústria de salgadinhos, eles têm uma indústria de salgadinhos, agora está fazendo uma big da indústria, não dão conta de atender tudo que tem, a demanda. Daqui 6 meses abre essa indústria, vai nascer pequena. Tem 8 meses que está construindo, o projeto tem 1 ano só. Então, vai ter oportunidade sempre. Você tem que acreditar. Se agora o seu caminho não tá bom esse caminho, a gente se acomoda. Qualquer empreendedor tem hora que está, nossa, mas está bom o dinheiro, está entrando, se acomoda. E é nesse momento que dá um arrochinho que você fala, não está bom, eu vou ter que procurar outra coisa, vou ter que sair daqui e mudar para outro caminho, eu vou ter que procurar um outro consumidor. Aonde que tá o movimento do dinheiro? Aonde que tem aquilo que eu ofereço, mas não tem produto para oferecer? Sabe, não tem a demanda, mas não tem um produto. Então, o empreendedor, ele está sempre, ele não dorme, ele pensa o tempo inteiro, ele observa o tempo inteiro as oportunidades, avalia as oportunidades, não são todas que são boas, você tem que avaliar,
Mas acima de tudo que eu acho, os nossos negócios, você tem que estar sempre olhando o presente e lá na frente. Porque você está muito bom no presente, mas você tem que deixar sempre uma reserva de água, se a água está pouca, uma reservinha de água, quando você estiver com muita sede. Então você não pode estar desprovido, porque as situações, e o Brasil é quase igual cavalo bravo, né? Ela está sempre pulando e você tem que ficar em cima. E a questão, né, eu acredito também para enfrentar as crises, né? Que, igual você falou, você teve uma inovação e apresentou uma empresa diferente, né? Mas um dos grandes desafios, né, é continuar inovando, porque se você inova, você chega com uma coisa nova, e agora? Já você não pode também acomodar com isso, você tem que estar sempre buscando inovações. E como é que vocês estão assim, sempre inovando? Qual que é o futuro da aldeia? O futuro da aldeia, nós temos consciência de uma necessidade de expansão. A gente tem projetos e convites para estar fora de Goiânia, até fora do Brasil. São coisas que a gente vem analisando pelo formato do projeto. Várias indústrias se colocam até favorável a estar nesse projeto de alguma forma, porque para eles é interessante isso. Seria franquia ou unidades mesmo, filiais? Provavelmente unidades. E o nosso projeto hoje é trazer do mundo, sempre, em primeiro momento, o que há de melhor para a Goiânia, para o Brasil. É isso que a gente faz. Nós fazemos pesquisa há mais de 14 anos em feiras internacionais. O mais difícil hoje está relacionado a pessoas, é como você conduzir essas pessoas para os seus projetos. Talvez seja a ferramenta mais difícil hoje de você utilizar. Você tem máquina, computador, caminhão, você tem tudo. Então, o nosso trabalho hoje é muito mais encantamento das pessoas que estão trabalhando com a gente para que elas acreditem nesse projeto, nessas realizações. Então, o projeto da aldeia hoje é sempre lutar contra esse zumbizinho falando em crise, que também chega no ouvido dos funcionários, e demarcar o nosso rumo. E o nosso rumo parte do início de quando nós começamos. Nós temos um caminho, seguindo, independente da concorrência. Acreditamos que mesmo com o momento da queda aí do investimento imobiliário, nós temos ainda muita coisa para atender no estado de Goiás, em algumas regiões próximas. E Goiânia ainda tem muita coisa para se fazer. Pode-se cair um pouco o investimento de grandes edificações verticais e tal, mas tem um monte de apartamento vendido, um monte de pessoas querendo morar em condomínios para ter qualidade de vida. E o que nós vamos fazer é sempre atenta a esse projeto que a gente construiu. Lisete, você está vendo uma visão otimista do presidente da ADEME, né? Vai continuar construindo, vendendo imóveis, vai ter um reaquecimento na visão dele, que o que houve uma recessão agora este ano, principalmente em São Paulo e algumas regiões que ele citou, mas que aqui em Goiás ele acredita que isso já está superado e começa um reaquecimento imobiliário. Aqui para o seu negócio é esplêndido, né? Nós sentimos sim um pouco de desaquecimento. Temos conversado com algumas pessoas da área e todo mundo um pouco, como eu estou te falando, você não pode tomar o restinho da água, entendeu? Mas acredita-se que é um momento para a gente poder enxergar e sentir melhor o que vem aí em 2015. Eu acho que as eleições mexeu muito, nunca no Brasil, exercemos tanto essa questão da cidadania, então muita gente envolvida, e eu acho que deu um certo susto para ver o que seria a expectativa. Mas, um ano de Copa do Mundo, eleições, que virou um tumulto tremendo. Mas as eleições, a Copa do Mundo a gente não viu que não mexeu tanto, assim, mexeu com as emoções, mas não mexeu tanto com o mercado, quanto dessa vez nós sentimos como as eleições mexeram. Agora, dentro do que a gente está vendo, eu sinto um pouco das pessoas receosas, sim, mas quem tem projeto, sabe, e eu volto a dizer, a mudança de comportamento que gerou esse novo estilo de vida, de estar mais em casa, por questão de segurança, por questão de lei seca, por questão de conforto. As pessoas estão investindo muito mais na qualidade de vida e na área imobiliária.
Esse é o ponto que eu acredito muito que não caia. Lisete, o programa vai lhe prestar uma homenagem. Eu vou abrir um espaço aqui que é um depoimento. Nós vamos trazer depoimento de algumas pessoas que falam da Marisete pessoa, da Marisete profissional, do empreendimento dela, para a gente poder encerrar isso aqui. E eu gostaria só que você depois agradecesse esse depoimento. Vamos ver. Então, eu conheci a Marisete há mais ou menos 20 anos atrás. Ela estava começando a trajetória dela como empresária, né, no ramo de materiais, de acabamento, e eu estava entrando na minha vida profissional. Eu estava começando a ter os meus primeiros trabalhos como arquiteto. Então eu sempre vi a Marisete, ela sempre foi para mim uma referência de trabalho, de honestidade, de quem corre atrás, de quem tem determinação, e eu vejo nela sempre bons exemplos, né? Hoje ela é uma profissional super bem sucedida, uma pessoa que revolucionou o mercado, o nosso mercado de construção, né? Ela transformou uma loja que tinha tudo para ser árida numa grande boutique, né? Tem colaborado com a cidade, feito talvez as vitrines mais lindas que o Brasil possa imaginar, né? Estão aqui do nosso lado, na loja dela. Então, eu acho que o papel dela é fundamental, é uma super formadora de opinião, é uma incentivadora de todo o circuito de arquitetura e decoração que nós temos. Ela está sempre envolvida nos melhores eventos, tanto fisicamente como apoiadora, patrocinadora. Então, eu acho que é uma mulher guerreira, uma mulher do nosso século, uma mulher por quem eu tenho uma grande admiração e um profundo respeito. Então, falar de Marisete Naves não é uma tarefa muito difícil, porque nunca é difícil falar de uma pessoa que é absoluto sucesso total. Marisete é uma mulher na frente do tempo há muitos e muitos anos, é uma mulher bonita, uma mulher chique, uma mulher descolada, uma mulher super profissional. Ela consegue misturar bem a vida pessoal e a vida profissional dela, sobrando grande tempo para as amigas. É uma pessoa muito ética, uma pessoa com princípios. E eu morro de inveja dela, porque além de tudo isso, ela consegue tempo para pedalar 40 quilômetros todo final de semana, ela consegue tempo para fazer rally, ela consegue tempo para fazer parte das confrarias de vinho que ela tanto ama, ela é uma estudiosa de vinho. Eu sou fã da Marisete, quando eu crescer eu quero ficar igualzinha a ela. Marisete, você viu aí pessoas que você construiu uma imagem junto a eles extremamente forte e importante, né? São suas considerações finais, fechando aí com essas pessoas que veem você como pessoa profissional e o seu empreendimento de forma extremamente pontual e importante. Agradeço a Darlene, pessoa que eu admiro muito, o Otavinho, que foi super importante, e o querido amigo Léo também, que está fazendo uma história belíssima aí. Obrigada. Muito bem, obrigado a vocês. Hermes, obrigado aí principalmente representando a CIEG, né, dando esse debate importante. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, é muito bom, né, a gente ouvir histórias de quem fez sucesso em Goiânia e mostrar isso para os jovens empresários também, né, que tem área, tem espaço para se fazer uma carreira de sucesso, empresas de sucesso aqui em Goiás, aqui em Goiânia também. Utilizando iniciativa, ousadia, foco, né, qualificação e preparação, extremamente importante. Leandro, obrigado por representar a FIEG jovem aí, já que você teve até a FIEG mãe participando do programa dessa noite. Muito obrigado pela oportunidade e conhecendo histórias assim que nos motiva, né? Porque às vezes situações totalmente contrárias em vários momentos, né, da vida, que parece que tudo luta ao contrário, mas a gente tem que ser persistente, não podemos desistir, que vamos dizer, com certeza vamos colher os frutos lá na frente. E você, Marisete, obrigado por vir ao Programa Negócio, contribuir, compartilhar da sua vida, né, sua vida pessoal, profissional. Com certeza você cumpriu uma missão, juntamente com o Programa Negócio, extremamente importante, principalmente para vocês que escolheram nos assistir, né? Nossa missão é mostrar que é possível, com trabalho, com dedicação, com qualificação, mudar o presente para o futuro que a gente almeja. E você nos ajudou, obrigado. Eu agradeço o convite, foi um prazer e quase uma terapia, né, porque falar da gente é muito fácil. Mas eu queria finalizar assim, a sensação que eu acho que a gente tem quando fala de sucesso, na verdade, que a gente sabe que isso é muito efêmero, a gente começa todos os dias e tem que começar motivado. Então,
Então, para a gente está começando todos os dias. 6 horas, 7 horas fechou o caixa, no dia seguinte ele está zerado. Então, a gente começa todos os dias com a mesma vontade de quando a gente estava lá 18 anos atrás. Muito bem, parabéns a você. Obrigada. E você gostou dessa matéria? Quer recomendá-la? Ela fica arquivada no portal nacional de notícias, metrópole360.com.br. Lembrando que o programa Negócio vai ao ar toda terça-feira, com reprise quinta e domingo às 22h30. Né? Obrigado por você ter nos escolhido nos assistir. Até semana que vem, um grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.